Olha, tem certos problemas na matemática que parecem, sei lá, simplesmente impossíveis, né? Daqueles que fazem a gente coçar a cabeça e pensar: peraí, as regras não funcionam aqui? Pois é, a história da matemática tá cheia desses muros. E o mais legal é que toda vez que a gente batia de frente com um, a gente não desistia. A gente expandia o nosso conceito do que os números podiam ser só para achar uma solução. E esse aqui é um desses muros clássicos. Pensa bem, qual é a raiz quadrada de -1? No mundo dos números que a gente usa no dia a dia, essa pergunta simplesmente não tem resposta. Por quê? Porque um número positivo vezes ele mesmo dá positivo, e um número negativo vezes ele mesmo também dá positivo. Então, como é que a gente chega no resultado negativo? A solução que encontraram foi tão, mas tão bizarra, tão contra o que todo mundo pensava, que o nome que deram para ela foi imaginária. Quase como um xingamento, sabe? Era tipo dizer: tá, achamos uma resposta, mas ó, ela não existe de verdade. É coisa da sua cabeça. Só que o mais maluco de tudo é que esse conceito, que nasceu quase como uma piada de um beco sem saída matemático, acabou mudando completamente a forma como a gente entende a própria realidade. Pois é. Então, para a gente sacar o tamanho da revolução que essa ideia causou, vamos dar uma olhada rápida em como era o mundo dos números até aquele momento. A nossa caixinha de ferramentas da matemática foi crescendo com o tempo, né? A gente começou com os naturais, para contar as coisas, depois precisávamos de mais, então vieram os inteiros, com o zero e os negativos. Aí, para lidar com as frações, surgiram os racionais e, por fim, os reais, para dar conta de número tipo π. Cada passo desses resolvia um problema novo. Só que ainda faltava um, justamente da raiz de número negativo. E aí, lá no século XVII, apareceu uma proposta de solução. Mas, como a gente viu, ela veio com o nome, digamos, bem cético. E a história por trás desse nome é ótima. Quem batizou foi ninguém menos que René Descartes. Quando ele topou com essas raízes de números negativos, ele as chamou de imaginárias, por um motivo bem simples. Para ele, elas não correspondiam a nada de concreto, nada do mundo físico. Era como se fosse só um truque da mente e não um número de verdade. Então, a sacada foi genial. Os matemáticos pensaram: quer saber? Se a regra não permite, vamos criar uma nova. E eles definiram um número novo, o famoso I, de unidade imaginária. E a regra para ele era uma só, bem simples. I elevado ao quadrado é igual a -1. Pronto. Simples assim. Com essa única definição, aquele problema que parecia impossível, de repente, ganhou uma resposta super elegante. E o mais legal é que essa peça nova no quebra-cabeça não bagunça tudo. Muito pelo contrário, ela segue um padrão super lógico, previsível, é quase musical. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha que interessante. Quando a gente começa a calcular as potências de i, uma coisa incrível acontece. Bom, i elevado a 1 é i, claro. I ao quadrado, a gente já sabe pela definição, é -1. Agora, i ao cubo é só multiplicar o resultado anterior por i, então fica menos i. I elevado à quarta? Bom, é i ao quadrado vezes i ao quadrado, ou seja, -1 vezes -1, que dá 1. E aqui a mágica acontece. A gente chegou no 1. E o que acontece depois? O ciclo recomeça. I elevado a 5 vai ser i de novo. I elevado a 6, -1. E assim por diante num ciclo de 4. Isso quer dizer que para achar qualquer potência de i, não importa quão grande, é só uma continha de divisão. Pega o expoente, divide por 4 e o que sobrar de resto é o que importa. Por isso que i elevado a 33 é a mesma coisa que i elevado a 1. E i elevado a 50 é o mesmo que i ao quadrado. É um sistema perfeito, cíclico, fantástico, né? Ok, a matemática funciona, ela é consistente. Mas e a pergunta do Descartes? Isso é só um jogo mental ou tem alguma aplicação no mundo real? Bom, é aqui que a história fica realmente surpreendente. Esse é o pulo do gato. Acontece que, para a gente conseguir descrever a realidade no nível mais fundamental que existe, lá no mundo quântico, os números reais sozinhos não dão conta do recado. Não é teoria, são experimentos que mostraram isso. Sem os números imaginários nas equações, algumas previsões sobre como as partículas se comportam simplesmente falham. Ou seja, eles não são um truque. Eles parecem fazer parte da própria linguagem que o universo usa para se descrever. Uma forma legal de visualizar isso é pensar naquela linha numérica que a gente aprendeu na escola, com os números positivos e negativos. Agora imagina que os números imaginários criam um novo eixo, um eixo vertical que cruza essa linha no zero. De repente, a gente não tem mais só uma linha, a gente tem um plano, um espaço de duas dimensões, o tal do plano complexo.
Então eles não são só imaginários, eles literalmente adicionam uma nova dimensão ao nosso conceito de número. O que nos leva de volta à grande pergunta, né? Afinal, os números imaginários são reais? O que significa para um número ser real? Se a gente precisa dele para descrever o mundo físico, o mundo real, isso já não o torna real de alguma forma? E talvez essa seja a melhor resposta que a gente tem. O apelido imaginário ficou, mas o sentido dele mudou completamente. Esses números não são uma fantasia, eles são uma ferramenta fundamental. Uma expansão da nossa própria lógica que, no fim das contas, se mostrou indispensável para a física, para a engenharia, para a nossa compreensão da realidade. A matemática os imaginou, é verdade, mas foi o próprio universo que confirmou que eles eram, desde o início, absolutamente necessários.